Você está assistindo o programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Pavigás. Precisou? É só ligar. Arroz Vasconcelos. Essencial no seu dia a dia. Floricultura Primavera. Paisagismo e jardinagem em geral. Lojas Azevedo. Completa por você. Muitíssimo boa noite, estamos aqui mais uma vez com o programa Mulher Mais. Obrigada por você que toda terça-feira, toda quinta-feira, deixa eu entrar na sua casa para levar para você este programa que é feito com muito carinho. E falando nesse carinho todo, hoje nós vamos falar sobre a fé. Você que está nos assistindo, não saia da sala, não desligue a sua televisão, porque quando nós falamos de fé, a gente pega no sentimento mais íntimo da pessoa. Muitas pessoas têm vergonha de sentir fé, muitas pessoas têm necessidade de sentir fé e muitas vezes isso não acontece. E nós vamos falar sobre a fé hoje aqui no programa Mulher Mais. E para nós falarmos sobre este assunto, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a pastora Ana Burri. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa, pastora. Boa noite, Nani. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, obrigada pelo convite. Deixo meu abraço especial para todos os telespectadores que vão acompanhar o nosso programa e que fiquem com o coração aberto, como você disse, né? Porque nós temos muita coisa para aprender com o nosso Deus sobre fé. Pois é, pastora Ana, a gente fala sobre a fé e nós até conversávamos aqui anteriormente pelo seguinte, porque nas redes sociais, no Facebook, quando a gente posta qualquer coisa engraçada, tem várias curtidas, várias compartilhadas. Agora, quando nós postamos alguma coisa que se refere à nossa fé, a gente passa batido, parece que a gente sente até vergonha. E nós precisamos perder essa vergonha de estar em comunhão, né, pastora? Mas o que você acredita que leva as pessoas a sentirem vergonha de sentir fé ou muitas vezes a necessidade da fé? Porque se eu te convido a ir a uma festa, seu convite é aceito prontamente. Se eu convido você para ir à igreja comigo ou em um grupo de oração ou um culto, seja lá o que for, desde que fale das coisas de Deus, a pessoa fala, depois eu vou? Existem vários pontos, né, que eu acredito que têm influenciado as pessoas a terem uma certa dificuldade em assumir a sua necessidade, porque a verdade é que todos nós precisamos ter fé, né? E o problema é que tudo começa de um preconceito. Muitas vezes as pessoas se negam, as pessoas se opõem devido ao fato de haver um preconceito. Um conceito pré-existente em relação a igrejas, em relação à religião, ou às vezes alguma experiência também que ela vivenciou no seu passado. Então isso vão servindo como barreiras para que ela possa se abrir para a verdade, né, da fé. Outro ponto também que eu acredito é a questão ao orgulho. Porque quando a gente fala de fé, a gente tem que associar também a humildade. Nós temos que ser humildes para nós reconhecermos que precisamos ter fé. Então, hoje em dia, a gente vê que a sociedade tenta exaltar o homem sendo provedor, né, autossuficiente. Então, isso diplomas cada vez mais, de profissões cada vez mais renomadas, né? Então, quando eu acredito que existe um Deus que é todo-poderoso e que eu preciso dele, toca no meu orgulho, né? Eu preciso ter humildade para reconhecer isso. E, infelizmente, muitas pessoas têm tido essa dificuldade. E quando você falou que as pessoas precisam ter humildade para assumir e aceitar isso, eu me recordei o seguinte, que muitos pais cobram dos filhos aquela coisa do diploma universitário, de uma profissão autorrenomada para sentir orgulho do filho. E nós cobramos de uma maneira exigente, porque a sociedade impõe isso a nós e aos nossos filhos, mas nós, pai e mães, ou responsáveis, nós esquecemos que o maior orgulho que nós devemos sentir dos nossos filhos não é por carregar simplesmente um diploma, mas é por ele ser bom, é por ele ter um bom coração, é para ele do seu trabalho honesto prover o sustento dele e da sua família, porque muitas vezes a pessoa se esforça em conseguir méritos materiais e esquece dos méritos espirituais, que é carregar consigo a humildade,
a bondade, né? O olhar para si e dizer eu estou errado. Não, a gente sempre quer que o outro esteja errado para justificar as nossas fraquezas. É porque a gente vive num mundo em que são valorizadas as coisas e não as pessoas. Então você é aquilo que você tem no mundo. Então se você tem posse, se você tem diploma, se você tem, né, uma posição elevada, você é aplaudido, você é bem aceito, independente do seu caráter. E você falando aí, interessante que hoje, quando você pergunta uma dona de casa qual a sua profissão, ela tem vergonha de dizer, eu sou dona de casa. Sou dona de casa, porque a sociedade, né, quer desvalorizar. Você vê uma mulher que ela abre mão de repente, alguns sonhos pessoais dela para cuidar da sua casa e da sua família. Ela está cuidando daquilo que verdadeiramente é importante. E nesse contexto da nossa sociedade hoje em dia, isso é desvalorizado. São princípios que estão trocados. Agora, existe um ditado que diz, quanto mais oração, mais assombração. Por que existe esse ditado? O mundo espiritual é um contexto bem extenso para a gente estar sendo aplicado aqui hoje, mas ele é real. E as pessoas, quando elas não têm essa abertura, não têm ainda essa revelação do mundo espiritual, elas não o percebem. Elas agem no engano, elas são enganadas. Então, elas não conseguem ter esse discernimento. Quando nós trabalhamos a nossa espiritualidade, a verdadeira espiritualidade que nós cremos que é em Jesus Cristo, nós temos a nossa visão do mundo espiritual aberta. Então, nós passamos a estar mais sensíveis. Então, situações que antes para nós não éramos, nós não percebíamos, passamos a perceber agora. Então, por isso que muitas vezes, quando a pessoa passa a frequentar uma igreja, ela passa por lutas, não que ela tinha lutas. Às vezes ela tinha lutas até maiores, mas ela passa a ter mais sensibilidade a essas lutas. A bem da verdade, a minha cunhada até falou comigo uma coisa muito interessante, porque ela é evangélica, e ela diz o seguinte, que quando é como se nós arrumássemos a nossa casa e arrumássemos só pela metade, né? E a partir do momento em que você crê e que você busca aperfeiçoar a sua fé, aquilo que está errado não é mais permitido, né? Então, você quer ter uma vida certa e justa e fazer o que é certo e o que é justo. E para fazer isso, é preciso passar por um processo de purificação, um amadurecimento. Exatamente. E toda mudança, todo crescimento, ele causa um certo sofrimento. Nós é que precisamos discernir isso. E veja bem, sabe, Irene, é interessante esse ponto de vista, porque a gente acredita que Jesus ele é luz. E quanto mais nós nos aproximamos à verdade de Deus através de Jesus, mais nós nos aproximamos da luz dele. Então, as coisas que estavam em escuro na nossa vida passam a ficar evidentes. Porque na presença de Deus, tudo é evidente. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. E quando nós trabalhamos a nossa espiritualidade em Deus, nós somos os primeiros a sermos trabalhados por Deus. Então, a gente vai descobrindo que nós também temos pontos, temos lutas, temos dificuldades que precisamos vencer, não somente lá fora, mas dentro do nosso coração também. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu espero que você esteja gostando do nosso assunto que estamos tratando aqui hoje. É um assunto delicado, mas é um assunto prioritário, que sem fé o homem não vai a lugar nenhum. Como já diz o ditado, a fé move montanhas, e quando você tem fé, tudo acontece de bom na sua vida. E no próximo bloco nós falaremos sobre o convívio familiar. Tem coisas que a gente pode mudar, sim, é só querer. Estamos de volta com o programa Mulher Mais, depois de um pequeno intervalo. E quando eu encerrava aqui o primeiro bloco do nosso programa, eu falava para você em casa nos assistindo o seguinte, sobre a vida dos casais. Porque a gente ouve muito falar o seguinte, que a mulher deve ser submissa ao marido, né? Muitas mulheres discordam disso. Se a gente olhar nessa questão do marido é quem manda na mulher, todo mundo vai discordar. Lógico, nós mulheres iremos discordar, porque a gente não entende muito a profundidade dessa frase. Mas a pastora Ana vai nos responder. Por que existe essa questão, né, de a mulher ser submissa ao marido? Bom, na verdade é porque há uma conturbação da verdade, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez isso com o devido propósito. Então a gente sabe, né? Temos lá em Gênesis, fala na Bíblia da criação do homem e da mulher.
quando nós olhamos biblicamente a respeito da submissão da mulher em relação ao marido, nós não podemos olhar com olhos naturais na questão de diminuição. Mas parece que é, né? Eu sou submissa, eu sou inferior, eu sou menor. A palavra de Deus nos fala que a mulher é a parte mais frágil. E por mais que a mulher tenha dons e tenha talentos e mereça e deva também lutar pelos seus sonhos, alcançar lugares importantes na sociedade, ela é a parte mais frágil. Nós sabemos disso, que nós somos mulheres, somos mais sentimentais, somos mais delicadas, então nós carecemos de cuidados. Então, devido a isso, nós temos que entender que Deus, Ele proveu o nosso marido para ser o quê? O nosso cuidador, o nosso protetor. É aí que entra a submissão, E né? aí que entra a submissão. Por quê? Da mesma forma que a palavra de Deus fala que as mulheres devem se sujeitar e se submeter aos seus maridos, fala que os maridos também devem amar as esposas. Então, não é uma coisa somente unilateral. Às vezes, o que confunde muito é isso, porque quando diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, muitos homens, não vou dizer que são todos, né? Cada regra tem a sua exceção, mas na sua maioria eles confundem esse poder que ele tem sobre a mulher de ele subjugar, de ele violentar, humilhar. Então, ele acha que como ele é o provedor da casa, apesar que hoje isso está mudando muito, que a mulher anda em pé de igualdade com o homem, ele se sente no direito de fazer o que ele bem entender com a sua mulher, porque ele ainda diz, você deve me obedecer. Esse é um conceito errado e doentio, né? Porque a gente entende que a autoridade delegada por Deus, ela não é imposta, ela é adquirida a partir do momento que a pessoa tem essa intimidade com Deus. Então, se o homem buscar, né, em Deus a reconhecer o seu papel dentro do lar, ele não vai ter problema em ter uma esposa submissa também. Da mesma forma que uma mulher buscar em Deus para entender o seu papel no lar, também não vai ter dificuldade para entender o seu papel. Veja bem, são duas palavras distintas que se parecem. Uma é submissão e a outra é sujeição. Quando a gente fala de submissão, imagina, submissão é uma auxiliadora de uma missão. Então, num lar, onde tem o marido e a esposa, e nós nos entendemos que somos submissas, eu tenho que entender que o meu marido, ele tem responsabilidades no meu lar. E eu tenho que colaborar com essa missão dele. Por isso que é uma submissão. Eu compartilho com ele, eu auxilio ele, eu faço com que ele cumpra aquele papel verdadeiro que ele precisa ter no lar. Então, eu não vejo que isso me diminui, pelo contrário. Te engrandece. Me engrandece, né? No mundo a gente tem que acreditar, né? Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Nós acreditamos que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, porque ela está ali adjuntando ele, ela está ali auxiliando ele. E quando a gente vê a palavra de sujeição, é na questão de se sujeitar, porque eles se tornam um. Nós entendemos que o casamento, ele faz com que o marido e a esposa, eles se tornam uma só carne. Então, é você ter a sensibilidade de que muitas vezes não vai ser somente do seu jeito, mas do jeito dele. Pois é, pastora Ana, a gente observa nos casais hoje, né, essa questão desse não entendimento, isso dificulta muito, porque a gente vê mulheres também que dizem, eu não me sujeito a você, né? Onde elas querem medir força com o homem, medir direitos. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, se nós nascemos para ser diferentes e dentro das nossas diferenças nós nos completarmos, né? Como que a mulher pode discernir essa diferença? Porque hoje a mulher busca muito o direito de igualdade com o homem. Ela busca muito esse direito de igualdade, só que se a gente for ver hoje em dia, olha o número de depressões que tem crescido na humanidade, principalmente nas mulheres, porque a mulher não tem estrutura para poder absorver sozinha. Então, por isso que a gente fala que Deus é perfeito, Deus ele não erra. Então, o cuidado que Deus tem para nós mulheres é o quê? Nós precisamos sim buscar. Vamos supor, eu tenho um sonho profissional. Eu tenho que estudar, vou fazer o meu mestrado, fazer meu MBA, vou conseguir meu trabalho. Porém, eu saber que eu sou casada com um homem que se preocupa comigo, que me ajuda e que no meio da minha dificuldade eu posso contar com ele, me fortalece, me mantém estruturada. Então, a questão é de conceitos. Nossa sociedade precisa estar aberta para a vontade de Deus, Irani. Precisa estar aberta para reconhecer que nós, homens e mulheres, sozinhos, nós erramos. E que nós temos a palavra de Deus para nos dar um direcionamento. Nós falamos aqui no início que a fé
né, a dificuldade do homem de aceitar a fé é a questão da humildade. E muitas vezes nós nos machucamos muito porque nos falta a humildade de reconhecer que temos sim um sonho para alcançar, mas que para alcançar esse sonho precisamos nos recorrer a Deus para aprendermos o caminho correto para alcançar esse sonho, né? Quando você fala que nós devemos recorrer a Deus para alcançar esse sonho, existe também, que a gente vê muito falar na Bíblia, sobre o livre-arbítrio. Se tudo está no poder de Deus, como que funciona o meu livre-arbítrio? Porque Deus, ele não exige de nós, né? Da mesma forma que... Olha só que interessante. Tipicamente, o relacionamento do homem e da mulher, ele representa o relacionamento da igreja com Cristo. Então, assim, da mesma forma que Jesus, ele não nos obriga, ele nos permite o livre-arbítrio, é o casamento também, porque nada deve ser forçado. O Deus, ele está à disposição de todos nós. Ele tem o controle de todas as coisas? Tem, o controle de todas as coisas. Porém, ele não nos impede de fazermos aquilo que nós queremos. E nós temos que assumir a responsabilidade dos frutos que nós queremos fazer, independente da vontade dele. Gente, o papo aqui está muito gostoso. A gente vai fazer um pequeno intervalo ali, a gente volta já já, porque eu quero continuar esse assunto com você. Eu peço que você preste atenção em tudo que está sendo dito, porque às vezes são coisas pequenas no nosso dia a dia, mas que para a nossa vida faz uma enorme diferença. É sempre muito bom estar com você. Eu vou a um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. E aqui com o programa Mulher Mais, voltamos rapidinho, percebeu? Pois é, aqui nós estamos falando sobre o convívio familiar, mas principalmente a nossa vida no dia a dia em Cristo. Aí as pessoas falam, nossa, né? Porque muita gente fala assim, quando você fala de Deus, quando você fala da fé, as pessoas torcem o nariz. Mas sem ela nada somos, né? Nós nascemos com essa carência. Por isso que muitas vezes as pessoas recorrem, né, ao abuso de drogas, bebidas, outras práticas, tentando preencher um vazio que só será preenchido na fé e na fé em Jesus. Quando você falava aí que as pessoas se refugiam muito nas drogas, hoje existem muitos elementos de subterfúgios para o homem buscar satisfação. E a gente sabe que o mundo das drogas é um prazer momentâneo e o homem está produzindo drogas e drogas cada vez mais fortes com o intuito de preencher, porque à medida que você vai usando aquilo, o seu corpo vai entrando num estado de repouso que ele precisa de mais e mais e mais. Assim também a nossa fé, quando você a exercita, né, mais e mais fervoroso você se torna. E o mundo hoje está muito violentado, as pessoas estão muito corrompidas, né? E o que nós podemos fazer, pastora, para a gente amenizar essa situação? Porque o homem está chegando a um estado tal que se você andar pelas ruas, todas as casas hoje têm grades. Hoje nós estamos presos dentro da nossa própria casa porque nós não confiamos nos nossos irmãos. Hoje nós temos medo de tudo. E eu digo o seguinte, quanto maior o seu medo, menor a sua fé. Então, né, nós podemos observar que a fé, ela é o oposto a tudo isso. Nós vemos que a iniquidade do homem, a separação do homem com Deus é que tem feito com que o mundo cada vez mais piore. Então, o caminho como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o homem se voltar para Deus. É o homem reconhecer que ele é criatura, que ele não é criador. É o homem reconhecer que existe um ser superior a ele, que tem o melhor para ele. Em humildade, nós buscarmos essa vontade de Deus, para que assim a gente possa vir sarando a nossa sociedade. Porque a sociedade está doente, porque a família está doente. E a família está doente porque o homem e a mulher estão doentes. Então, a partir de então, tudo fica em desequilíbrio. Então, por isso que as pessoas estão indo por caminhos errados. E se não voltarem, não sei onde vamos parar. Você falando isso aí que a família está doente, eu achei muito interessante, porque tempos atrás, eu fiz até um programa aqui com a Denise e o esposo dela, eles são da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde eles diziam que sempre que eles estão começando a entrar em atrito, né, eles falam, não, vamos buscar a palavra. Exatamente. O casal, a Denise com o marido dela, pega a Bíblia e fazem uma leitura ali, e eles descobrem que o problema
neles está na falta da humildade. E você falando aí também, já lá na igreja, você com o seu marido, que também é pastor, Jadismar, vocês falando da importância do casal fazer essa leitura da Bíblia. Porque muitas vezes o casal dentro de casa, a família adoece porque eles começam a competir entre si, né? Falta diálogo. Falta, e a gente... O negócio é o seguinte, o homem e a mulher foram feitos para se completar, não para serem competitivos entre si, eu sou melhor do que você. Quando você quer ser melhor do que o seu marido, ou seu marido quer ser melhor do que a esposa, a família desanda, porque isso reflete nos filhos. Veja bem, o homem precisa entender o seu papel. Hoje em dia são trocados, né? Igual a gente falou que agora hoje está tudo invertido na sociedade. A mulher quer ser independente e o homem perdeu a responsabilidade em alguns casos. E muitas vezes a mulher não permite ter essa responsabilidade, porque ela fala, eu não preciso de você. Não precisa, então por que ele também vai? Então a gente tem visto realmente que a nossa família precisa ser reestruturada. O homem entender qual é o papel dele do lar, o papel de provedor. Quando a gente fala de provedor, não somente financeiramente, porque a mulher pode ter um salário maior do que o do homem, né? Mas um lado de provedor, de prover ali a segurança da família, a instrução da família, ter uma palavra de bênção para a família, né? Quantos pais não têm um tempo para ministrar sobre os seus filhos, para declarar a vitória sobre os seus filhos, para declarar a vitória sobre a sua esposa, né? Sabe, às vezes a esposa está lutando para concluir uma faculdade e aí o marido está ali disposto, vamos orar, eu quero te abençoar nesse seu curso, eu quero que você seja próspero na sua profissão. Então, esse é o papel de provedor do homem também no lar, né? E a mulher de se sujeitar, olha, eu estou com dificuldade no meu trabalho, eu preciso tanto de uma oração, me ajude nesse sentido, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. É eles acharem que eles são um corpo só. E um corpo não se mutila, né? Eu não pego um objeto e me machuco, porque eu sei que eu vou sentir dor. Então, da mesma forma, um casamento, uma família, eles não podem se mutilar. E só que o que o mundo está levando hoje em dia é o quê? É o capricho do orgulho, da individualidade, né? As pessoas olhando para o próprio eu, egoísmo, uma sociedade extremamente egoísta, cada vez mais com dificuldade de pensar uns nos outros. Então, assim, eu vivo no meu cerco, na minha sociedade, eu tenho as minhas festas, eu tenho, né, o meu carro, eu tenho a minha casa, e aquilo ali está me bastando, enquanto o vizinho do lado, a família do outro lado, não me importa do que está acontecendo. Então, é a frieza, né, o amor que precisa ser multiplicado entre o homem. E esse amor a gente só consegue com Deus, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Esse é o meu coração e o seu coração, Irani. Nós precisamos vigiar para ele não ser, né? Precisamos entregar o nosso coração para Deus, para que ele seja transformado no lugar de um coração de pedra, né? Transformar num coração de carne, um coração sensível a Deus, um coração temeroso à vontade de Deus. E tem muitas pessoas que querem levar tudo muito a ferro e a fogo, é aquela situação, é olho por olho, dente por dente, né? A gente vê muito as pessoas citarem a lei de César, dar a César o que é de César, né? Mas isso às vezes é levar as coisas muito ao pé da letra. Nós não podemos viver num mundo onde nós queremos nos vingar de tudo, porque o que é injustiça para um é justiça para outro, né? Às vezes o que eu acho que você fez de errado comigo é porque você é ruim, mas espera lá, será que eu não provoquei esse lado ruim da pessoa? Porque a gente tem que parar para isso, né? Olhar para a nossa parcela de culpa, né, na situação. Porque eu digo que as pessoas fazem conosco, nós permitimos que elas façam, porque muitas vezes as minhas atitudes é que despertam o seu lado ruim. Exatamente. Se eu quero que as pessoas tenham coisas boas para mim, eu tenho que despertar nelas o que é bom. Se eu desperto o que é ruim, e aquelas pessoas que ainda você não desperta nada e que são ruins por natureza, apesar que eu não acredito nisso, mas isso é o que a gente ouve dizer, vamos trabalhar essa pessoa para que ela seja cada vez melhor, porque tem um motivo para ela ser assim. E o que anula, né, o antídoto a tudo isso é o amor, né? A palavra de Deus fala, Jesus mesmo falou, né, o que a gente soma de amar somente aquele que nos ama? Que diferença, né? Nós estamos fazendo no mundo se eu só amar aquela pessoa que me faz bem? Que é a pessoa perfeita, né? Eu vou fazer diferença quando eu passo a amar aquele que não está me fazendo bem. Quando eu vou amar aquele que é indiferente comigo. Então, eu acredito que o amor é o que restaura
todos esses relacionamentos, né? Então nós precisamos com o exemplo de Jesus, porque Ele é o amor perfeito. Pastora Ana, nós poderíamos ficar aqui muito tempo ainda conversando, Sim. mas nosso programa chegou ao final. Ah, que pena. Mas sempre quando eu termino um programa que o assunto é interessante, eu deixo portas abertas. Eu digo, olha, nós vamos voltar. Que bom, estamos aqui à disposição. É porque o intuito, eu friso sempre ao final do nosso programa, é esse. É de levar conhecimento, é de levar a palavra a quem busca, porque muitas vezes nós pecamos por ignorar o que é certo e o que é errado, por falta de conhecimento, né? E nós queremos trazer mais e mais conhecimento para você. Se você tem sugestão de pauta, você pode, aí no rodapé da tela está aparecendo a nossa página no Facebook. Você pode acessar a nossa página e deixar lá a sua sugestão, porque esse programa é feito com você e para você. E eu volto no próximo programa. Fique com Deus e até lá. O programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Pavigás. Precisou? É só ligar. Arroz Vasconcelos. Essencial no seu dia a dia. Floricultura Primavera. Paisagismo e jardinagem em geral. Lojas Azevedo. Completa por você.